Olá a todos, né? Vou dar início aqui então ao módulo 2, né? Que a gente vai ver então vigas isostáticas e pórticos, certo? Nessa primeira aula aqui de vigas vai ser mais uma introdução, então alguns conceitos básicos, a parte ali de como determinar esforços, né, em vigas, e depois diagramas, certo? A gente vai ver, vou passar aqui, que fica mais fácil. E a gente vai ver um pouco de diagramas, certo? Especificamente nessa aula, né, primeiro a gente vai ver ali um pouquinho dos conceitos iniciais, né, sobre vigas, algumas equações que a gente vai estar usando bastante aí ao longo desse estudo, né, as mesmas que já vêm lá de treliça, certo? As equações da estática e também relações diferenciais entre os esforços, certo? E aí na parte de diagramas, né, nessa aula aqui a gente vai ver primeiro a conversão de sinais, né, então quais esforços são positivos, quais esforços são negativos e como representar esses esforços, certo? E aí depois a gente vai ver uma maneira, né, de determinar diagramas que é a partir das equações dos esforços, certo? Então, vamos começar aqui. Primeiramente, né, nessa primeira parte aqui da aula, vamos ver um pouquinho dos conceitos básicos ali de vigas e as equações fundamentais, né, que nada mais são do que as equações da estática aplicadas, certo? Então, beleza. A vigas, a gente vai ter que são elementos, né, submetidos principalmente a carregamentos perpendiculares, né, ao eixo longitudinal, que na maioria das vezes vai ser um carregamento ali de cima para baixo, né? Se a gente pensar a aplicação de vigas, né, principalmente ela está, né, os mais comuns está ali para sustentar a laje, por exemplo, né? Então, o carregamento da laje ele vai ser transmitido para a viga, né, de forma vertical, né? E a viga, como ela está, né, com o eixo longitudinal na direção horizontal, né, esse carregamento da laje ele vem perpendicular, certo? Isso aí, imagino que vocês já devem estar acostumados, né, até de mecânica, enfim, né, tem essa questão aí. E em geral são estruturas intermediárias, né? Então você tem vigas, elas vão receber esforços, né, no caso aqui estou considerando a laje, né, ou pode ser também, enfim, o tabuleiro de uma ponte, né, diversos tipos de carregamentos, né, aplicados sobre a viga, e essa viga ela vai transmitir esse esforço ou para outras vigas ou para pilares, certo? Beleza. Com relação aos esforços internos. Os esforços internos de uma viga, assim como basicamente todas as outras estruturas, a gente começa com o princípio ali de seção transversal, certo? A gente passa uma seção transversal e a partir dessa seção transversal a gente divide, né, a peça, né, a estrutura em dois trechos, certo? E trata esses trechos como corpos rígidos, né? Então, por exemplo, vou passar uma seção aqui, né, nesse, peraí, deixa eu trocar aqui, nesse ponto arbitrário, né? E aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter dois trechos, certo? Um trecho à esquerda da seção e um trecho à direita da seção. E aí para garantir, né, a condição de equilíbrio, ou seja, essa peça inteira ela estava em equilíbrio. Logo, né, as suas partes, né, seccionadas devem estar em equilíbrio também. E aí para garantir esse equilíbrio, a gente tem que aplicar, né, certas forças onde antes existia, né, uma união. Como essas forças elas são que garantem o equilíbrio, né, a gente tem que justamente essas forças que a gente tem que aplicar para garantir o equilíbrio são as forças internas que atuam nessa seção e garantem o equilíbrio da viga real, vamos dizer assim, certo? E é a partir disso, né, a partir dessas seções, a gente faz o equilíbrio, né, então usa as equações da estática e consegue encontrar esses esforços, certo? E note que, né, essa seção ela foi feita num ponto arbitrário, certo? E esse ponto arbitrário nada mais é do que uma localização que eu quero encontrar, né, o esforço. Então, por exemplo, se eu quisesse calcular o esforço no meio do vão, passaria uma seção no meio do vão e teria essas duas partes aqui, certo? Aí depois, mais à frente, a gente vai ver direitinho como é que calcula isso, certo? Sobre equações, né, as equações basicamente são as equações da estática, certo? Depois em Veiga-Gerber a gente vai ver, né, uma equação a mais, mas por enquanto as três equações da estática elas nos bastam, certo? A primeira delas,
soma de forças em x igual a zero, certo? Soma de forças em y igual a zero e soma de momentos em z, né, ou seja, em torno de um ponto O qualquer, né? Lembrando que esse eixo z nada mais é do que o terceiro eixo aqui perpendicular, né? Ele está saindo da folha, vamos dizer assim. E aqui a direção positiva dos esforços, né? Então, o esforço cortante positivo, né, ele é representado de modo que essas duas componentes gerem rotação no sentido horário, né? Então, em relação ao bloco, né, essa força aqui da esquerda ela tende a gerar giro sentido horário, né? E a força da direita, mesma coisa. Certo? Então ele vai ser invertido, que foi o que a gente viu aqui nessa última representação. Ó. O cortante da esquerda está para baixo, o cortante da direita está para cima, que é para justamente garantir, né, essa convenção. Claro, ele poderia ser representado para qualquer lado, mas por convenção, né, para facilitar aí o entendimento, a gente tem essa direção, certo? Momento fletor, né, tracionando fibras inferiores, certo? Direção positiva, e o esforço normal saindo da seção, certo? Sobre relações diferenciais, a gente tem as duas relações que são bastante importantes, principalmente na parte de determinação por relação notável, né, que eu chamei aqui de relação notável, mas basicamente é o quê? É a gente pegar e encontrar um diagrama sem precisar fazer muita conta. Né? Só com conhecimento prévio, né, a gente consegue rapidamente determinar o diagrama. Isso é o que a gente vai ver numa aula seguinte, certo? Mas eu já vou apresentar aqui porque entra ali nessa introdução, certo? Então a gente tem derivada do momento, é o cortante, e a derivada do cortante é menos a carga, certo? Integrando os dois lados, a gente tem uma relação inversa, né? O momento é a integral do cortante, e o cortante é menos a integral da carga, certo? Isso aqui depois eu vou voltar com mais detalhes na hora que a gente vê um pouco de relações notáveis, certo? Então, se quiser anotar, né, deixa aí guardadinho, mas depois a gente vai ver isso aí com mais detalhe, certo? Beleza, então vamos começar agora com a parte de noções de diagramas, certo? O que são os diagramas? Os chamados também de diagramas de esforço. Basicamente são representações dos esforços. Então, quando a gente vai fazer o dimensionamento de uma peça estrutural, a gente precisa ter noção dos esforços que atuam. Então, momento, cortante e normal, por enquanto. Depois a gente vai ver o esforço de torção também. Mas por enquanto são só esses três. E aí a gente precisa saber os locais, principalmente onde esses esforços são máximos, e também a combinação desses esforços, porque é justamente isso que vai, digamos assim, restringir ou encaminhar o dimensionamento da peça, vamos dizer assim. Então, para isso que a gente tem os diagramas, para a gente conseguir ver isso aí de uma forma mais rápida e mais fácil também. Para calcular os diagramas, a gente pode fazer tanto por equações dos esforços, como a partir de relações notáveis, certo? Nessa aula a gente vai ver primeiro por equações, certo? Convenções, isso aqui é convenção para desenhar o diagrama. Depois vou resolver um exemplo e a gente vai ver isso aí direitinho. O esforço cortante, a direção positiva é idêntica do eixo y, ou seja, se o esforço cortante é positivo, a gente desenha para cima, se é negativo, desenha para baixo. O momento fletor, ele é invertido, ou seja, a direção positiva é para baixo. Se o momento for positivo, a gente desenha embaixo, se for negativo, desenha em cima. Só que para saber isso de uma maneira mais fácil, é mais fácil pensar assim, desenho do lado tracionado, sempre vai dar certo. Então, olha onde está tracionada a viga, desenha o momento fletor, que vai dar certo, certo? Aqui são situações importantes, que acontecem bastante, quando tem simetria. Então, se a peça ela tem simetria geométrica, podem acontecer duas situações. Se a peça é simétrica e o carregamento é simétrico, a gente vai ter o diagrama de momento fletor simétrico e o diagrama de cortante, o deck, antissimétrico, certo? É invertido. Então, o momento fletor ele é igual ao carregamento, simétrico-simétrico, e o cortante é invertido. Então, se a gente tiver um carregamento antissimétrico, o diagrama de momento fletor é igual, antissimétrico,
e o de cortante simétrico, né? Basta inverter. Beleza, então vamos ver aqui um exemplo de como determinar diagramas pelo método algébrico, certo? Temos aqui uma viga bem simplesinha, né? Uma viga birrotulada. Então a gente tem esse apoio A, um apoio de segundo gênero, certo? E o apoio B aqui, um apoio de primeiro gênero. E uma carga concentrada aplicada no meio do vão, certo? Primeira coisa, né, para a gente conseguir determinar diagramas, né, ou esforços, né, primeiramente, a gente tem que saber todas as forças que atuam, certo? Externamente, vamos dizer assim, né, como carga externa, a gente só tem essa força aqui no meio, certo? E aí, como reações, a gente vai ter duas reações em A, né, porque é um apoio segundo gênero, e uma reação em B, certo? Então, desenhando essas reações, temos aqui HA, VA e VB. Então, o primeiro passo é realmente encontrar essas reações de apoio, né? Porque aí, tendo todas as forças que atuam sobre a viga, a gente vai ter o diagrama. Mas, então temos aqui essa situação, e o que acontece? Para cada trecho em que muda a carga, vamos dizer assim, a gente vai ter uma seção, certo? No próximo slide ali, a gente vai ver isso aí com um pouquinho mais de detalhe. Então, a primeira coisa que eu tinha falado é encontrar reações de apoio. Beleza. Se a gente fizer soma de forças na direção x igual a zero, a gente vai encontrar que a reação HA é zero, né? Porque não tem nenhuma carga externa na horizontal. Fazendo a soma das forças de momento primeiro, né? Acabei invertendo aqui. Primeiro fazendo a soma de momentos em B. Então, fazendo a soma de momentos em B, quem é que gera momento? Bom, HA é zero, não gera momento. VB também não gera momento, porque ele passa, né, em cima desse ponto aqui que a gente está analisando. Então, as duas forças que geram momento é o VA e o P, certo? Com isso, né, fazendo o equilíbrio, a gente encontra o VA P sobre 2. E aí, fazendo a soma de forças em Y, a gente tem que o VB é P sobre 2. Uma outra maneira, né, que seria até mais fácil, como a viga ela é simétrica, então o que acontece de um lado acontece do outro. Logo, essa reação teria que ser igual a essa. Se elas são iguais, cada uma recebe metade do carregamento. Então, esse é um ponto importante. Né, Aqui eu fiz porque para mostrar realmente o processo geral. Né? Mas sempre que a gente tiver uma situação simétrica, basta dividir por 2, né, que vem metade para cada lado. Beleza. Temos as reações de apoio, agora é a hora de analisar as seções. Aí o que acontece? Para a gente determinar esforço, sempre que tiver uma mudança de carga externa, vamos dizer assim, a gente precisa traçar uma nova seção. Então, tínhamos aqui o começo da viga. Né? Na hora que a gente vem para o lado, existe uma mudança. Né? Começa a atuar essas duas forças. Então, a gente precisa passar uma seção nesse trecho, que no caso é essa primeira aqui. Aí a gente vem andando, 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 aí chega aqui. Né? Tem essa outra carga. No que chega essa outra carga, a gente precisa passar uma nova seção. Né? Porque começou a atuar uma nova carga externa. Então, nesse meio, não tem nada, só preciso de uma seção. A partir do momento que eu entro nessa região, existe agora uma nova carga externa. Então, eu preciso de uma nova seção. Aí, beleza. Faço uma nova seção, venho continuando, chegou no fim da viga, não tem nada externo. Então, duas seções me bastam. O que acontece? Lá no começo da aula, a gente viu que na hora que a gente passa uma seção, a gente tem dois trechos. Então, e as reações internas são iguais. Então, não precisa dos dois trechos. Basta pegar um deles. Beleza. Pegando aqui essa primeira seção, o que eu vou ter? Se eu pegar o trecho da esquerda, eu vou ter a seguinte situação. Eu vou ter as reações do apoio A, que no caso é só a reação vertical, e os esforços internos, certo? Essa segunda seção eu poderia fazer dessa maneira, ou seja, passar uma seção e pegar o lado esquerdo, que me daria essa situação. Porém, essa situação é um pouco mais complicada, vamos dizer assim, porque eu tenho uma carga aqui da reação e a carga externa. Né? Então eu teria duas cargas. Né? Note que as coordenadas também elas aparecem de duas vezes, vamos dizer assim. E isso é um pouco mais complicado, né, de resolver. O que seria uma outra maneira, em vez de eu pegar o lado esquerdo, pegar o lado direito, né, porque só vai ter uma carga. Então seria fazer isso aqui. Né, pegar essa seção,
e pegar o lado direito. E aí note o que acontece aqui, ó. Essa seção que eu peguei, ela é inversa a essa aqui, né? Ou seja, eu tenho as mesmas cargas externas, né? O esforço de momento fletor ele é idêntico, né? Ambos tracionam embaixo. E o cortante ele vai ter o mesmo sinal, só que mesmo sinal não, a mesma magnitude com sentidos opostos, certo? E é justamente isso que explica, né, aquela questão que eu tinha comentado da simetria e antissimetria, porque veja, aqui o carregamento ele é simétrico, né? E o momento fletor, né, do lado esquerdo está tracionando embaixo, do lado direito está tracionando embaixo também. É por isso que o diagrama é simétrico, porque tanto na esquerda quanto na direita o sentido é igual. Só que o cortante, veja, aqui na esquerda ele está para baixo, aqui na direita ele está para cima. Então é por isso que o diagrama do cortante, nesse caso, ele é antissimétrico, justamente por conta disso, né? Porque as cargas são iguais, só que ele está em sentido oposto. Então vai mudar o sinal, certo? Beleza, então, vamos encontrar agora as equações dos esforços. Para encontrar as equações dos esforços, é basicamente o quê? É encontrar o valor dessa reação em função de x, certo? Lembrando que esse x, né, ele está aqui nesse trecho. Ele vem de 0 até L sobre 2, que é o trecho de carga constante. Então, beleza. Fazendo soma de forças em y, a gente encontra o cortante constante, igual a P sobre 2. Fazendo soma de momentos, a gente encontra que o momento ele é uma função que depende de x. Né? Então, quanto mais longe eu estiver do apoio, maior vai ser o momento. Certo? Para desenhar, então, os diagramas, basta a gente partir dessas equações e substituir valores. Então, beleza. Temos esse trecho aqui. Então, a gente vai encontrar o diagrama desse lado, porque daí a gente se aproveita da simetria e rebate para o outro lado. Certo? Então, para esse trecho aqui, entre o apoio e o meio do vão, a gente tem um cortante, né, constante igual a P sobre 2. Né? Positivo. Positivo a gente viu que desenha para cima. Né? Então, temos isso aqui. Certo? E é como desenhar do outro lado? Bom, a gente viu que, num caso de carregamento simétrico, o diagrama de esforço cortante ele é antissimétrico. Ou seja, eu tenho que pegar isso daqui, né, e espelhar igualmente para o outro lado com o sinal trocado. Ou seja, menos P sobre 2. Exatamente isso aqui, certo? Então o diagrama ele é igual em módulo, só que com o sentido oposto. Mas, vamos ver agora o momento. O momento, né, nesse trecho, a gente viu que ele segue uma equação de reta, certo? P sobre 2 vezes x. Se a gente coloca x igual a zero, a gente vai encontrar que o momento é zero, o que está de acordo com as condições de contorno, vamos dizer assim. Né? Esse apoio aqui, ele não resiste ao momento, então o momento realmente tem que ser zero. Se a gente substituir x por L sobre 2, ou seja, o meio do vão, a gente vai ter que o momento, né, L sobre 2, ele vale PL sobre 4. Então a gente tem o ponto inicial e o ponto do meio do vão. Como é uma reta, basta eu ter dois pontos que eu consigo calcular. Então, vamos ver esse lado esquerdo. Vai ser isso aqui. Né? A gente tem uma reta que sai de 0 e vem até PL sobre 4. E é só, abrindo um parênteses aqui, note, né, que essa força aqui, né, reação para cima, ela vai tracionar a parte de baixo da viga. Então, a gente desenhou para baixo por conta disso. Uma outra maneira de se pensar seria, momento positivo, desenha para baixo. Mas pensar em tracionar é mais fácil. Se não for tão intuitivo, né, para vocês verem isso, pode pegar, por exemplo, sei lá, uma régua, um lápis, enfim, e realmente aplicar o que seria nessa reação de apoio. Se vocês fizerem isso, vai ver que a parte de baixo ela se alonga mais do que a parte de cima, né, realmente ficando tracionada. Aí beleza. Temos aqui esse lado esquerdo. Como determinar o outro lado? Como é simétrico, né, tanto a viga como o carregamento, a gente viu que o diagrama de momento fletor é simétrico. Então basta pegar essa reta e espelhá-la para o outro lado. Então pronto, né, temos aqui um diagrama, certo, dessa viga birrotulada com uma carga concentrada no meio. Né, e encontramos as reações, certo, e vimos como calcular. E esse procedimento, né, ele é geral. Ele pode ser feito para
qualquer tipo de carregamento, qualquer tipo de reações de apoio, contanto que seja isostático. Claro, né, isso aqui é um método isostático. E aí, né, o princípio é basicamente o quê? Cada hora que mudar, né, a seção, a gente traça uma seção. Então, passa uma seção, passa uma seção. Se eu tivesse duas cargas, né, concentradas, eu teria que passar 3 seções. Né? Uma seção antes da primeira carga, uma seção depois da primeira carga e uma seção depois da segunda carga. Certo? Depois eu vou gravar alguns exercícios aí, a gente vê isso aí com mais detalhe, certo? Bom, então é isso, né? Chegamos aqui ao final dessa primeira aula de vigas, e agradeço a atenção de vocês. Se tiver ficado alguma dúvida, né, algum questionamento, basta mandar um e-mail para a gente, né, o petyenqunb@gmail.com, que a gente vai responder aí e tentar ajudar no que a gente puder, certo? E se você achar legal, né, compartilha com o pessoal aí da turma de vocês, quem está fazendo isostática, que a ideia é a gente realmente ajudar a galera com as dúvidas aí, certo? Deixe seu like, né, se inscreve no canal. Obrigado e até a próxima.